Olá, meus amores. Vamos à continuação da nossa aula de sintaxe, tá certo? Eu quero dizer a vocês que a saudade tá muito grande do presencial antes da gente começar, tá certo? Mas eu espero que vocês estejam aí anotando tudo, estudando, produzindo os mapas, produzindo tudo direitinho, resolvendo as listas de questões, tá certo? Vamos lá. Então, predicativos. O predicativo na parte de sintaxe, ele é um atributo, a uma característica, ele atribui uma característica, uma informação, uma qualidade de estado e ele tem a sua divisão, tá certo? Ele divide-se em predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Quando o predicativo está no sujeito, a característica vai para o sujeito, tá certo? Então, olha aqui o exemplo. Sua presença é confortante. O que é confortante? Sua presença. Então, a caracterização está indo aqui para o sujeito, tá certo? E o do objeto? O do objeto, a característica vai fazer parte especificamente desse objeto. E tem uma característica bem particular. Como, professora? Vejam, a prefeitura conservou a cidade limpa, não é mais característica do sujeito, porque aqui, quando a gente pergunta, quem conservou a cidade limpa? A prefeitura, é o sujeito, tá certo? Mas a característica está no sujeito? Não, está no objeto, cidade, a cidade está como? Limpa. Então, a diferença do predicativo do sujeito para o predicativo do objeto é que a qualidade, a característica no sujeito vem para ele e no objeto vem para o objeto. E vai ter essa particularidade desse predicativo do objeto que vem colado aqui com o adjetivo, tá certo? Vozes do verbo. Vamos lá, vozes verbais. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, tá certo? Vamos estudar cada uma delas. Então, a voz ativa é quando o sujeito pratica ação verbal. Olha o exemplo. O diretor da escola maltratou Alice. Quem maltratou Alice? O diretor da escola. Ele é o sujeito ativo, é ele que está praticando a ação verbal, tá certo? Olha só, o diretor da escola é o agente da ação verbal. E a voz passiva é a oração que está nessa voz passiva quando a ação é sofrida pelo sujeito. O sujeito é o paciente da ação verbal, é ele que sofre essa ação verbal. Olha o exemplo. A Alice foi maltratada pelo diretor da escola. Olha como inverteu agora. Então, prestem atenção. Tem uma característica também para a voz passiva. O verbo dessa oração, ela vem no particípio. Lembra de formas verbais? Vocês estão lembrados? De gerúndio, de infinitivo e de particípio. O verbo quando terminado em gerúndio, NDO, NDA, no particípio, no ado e no ido. E no infinitivo, terminado em R, tá certo? Então, a Alice foi maltratada pelo diretor da escola. A Alice é o sujeito paciente, é ela que está recebendo essa ação verbal, tá certo? E nessa voz também do verbo, a gente tem que ter essa particularidade com a voz ativa, a voz passiva, tá certo? E quando o sujeito é ativo e quando o sujeito é passivo, tá certo? E esse sujeito, a mudança, a transformação dessas vozes, ela implica no agente da passiva, tá certo? Olha, note-se que o que era sujeito da ativa transformou-se em agente da passiva. O que era simples passou a ser composto. O complemento do verbo transformou-se em sujeito paciente. Surgiu na voz passiva uma preposição por. Vai surgir aí no agente da passiva essa preposição por, tá certo? Vejam aqui no exemplo, Maria fez uma boa prova. Uma boa prova foi feita para Maria, por Maria. Uma boa prova foi feita por Maria. Então, aqui, vai haver a preposição, aqui torna-se o agente da passiva, porque vai mudar, vai inverter os termos, tá certo? Aí vem aqui os termos ligados ao nome,
ok? Mas faltou aqui, eu percebi que faltou a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Professora, como é a voz reflexiva? É quando o sujeito pratica e recebe a ação verbal ao mesmo tempo. Que como? Dê um exemplo, professora. Eu posso dizer assim, o menino feriu-se com a faca. Quer dizer, o menino, ele foi o ativo, que ele foi lá e feriu-se. Então, ele praticou e recebeu a ação verbal ao mesmo tempo, tá certo? Isso é a voz reflexiva. Então, ó, termos ligados ao nome, a gente falou muito de verbo, não é? Nas aulas passadas a gente falou do predicado verbal, do predicado nominal, dos verbos de ligação. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos termos ligados ao nome. Então, ó, a captura do meliante foi efetuada. A rebelião dos presos foi o assunto principal. Então, ó, percebam que sempre vem com preposição. E isso, quando se trata de nome, nós temos dois termos que podem confundir aí a construção sintática organizada aí, não é? Nas frases, nas orações, nos períodos. Então, ó, pode ser complemento nominal ou adjuntado nominal. Quando é complemento e quando é adjunto. Se é complemento nominal ou se é adjunto adnominal. Vamos lá, vamos conhecer a particularidade de cada um. Então, olha o exemplo da tirinha. Eu tenho medo de avião. Eu tenho medo de filme de vampiro. Eu morro de medo de tubarão em piscina. Olha só, vejam. Liga-se a um nome, o quê? O que é que liga a um nome? O que é que liga a uma preposição? Complemento nominal, tá certo? Ele está ligado a esse nome através de quem, professora? De um substantivo, de um adjetivo, de um advérbio, com exigência dessa preposição, tá certo? Por isso que aqui diz, ó, eu tenho medo de avião. É o módulo, tá certo? O medo, quando ele diz aí, tá certo? É um medo, é um advérbio de modo, tá ligado aí pela questão do advérbio. Isso é complemento nominal, tá certo? E também o complemento nominal é um termo sintático que envolve, como eu já falei, substantivos, adjetivos, advérbios e vem com preposição. Declare seu amor pelo Ceará. Ó, declarar seu amor pelo Ceará. A oposição votou favoravelmente ao governo. Então, todos estão ligando aí, quer seja por um advérbio, por um substantivo ou por uma preposição, tá certo? Isso é complemento nominal. E o adjunto adnominal, professora, vai ligar através de um adjetivo, de um artigo e de um numeral. Tá vendo aí a importância que eu sempre falo a vocês? Que para dominar a sintaxe, o aluno precisa dominar a morfologia, as 10 classes de palavras. Ele tem que saber o que é um adjetivo, ele tem que saber o que é um artigo, tem que saber o que é um numeral, tá certo? Então, olha só, o adjunto adnominal, ele modifica esse substantivo, qualquer que seja a sua função sintática. Olha o exemplo aqui. As casas antigas eram mais trabalhadas, tá certo? As casas antigas, vem aí o adjetivo aí qualificando essas casas. As rosas vermelhas, tá certo? O artigo, ó, as estrelas iluminavam a noite, tá certo? Olha o artigo aparecendo aí, o artigo definido, certo? Os motoristas estavam descontrolados. E o numeral também é um adjunto nominal na parte da sintaxe. 3 árvores caíram, 2 carros chocaram-se violentamente, tá certo? O adjunto nominal, ele também aí, eu coloquei até uma indicaçãozinha aqui de filme que eu gosto muito e gosto sempre de lembrar a vocês, que é o sorriso de Mona Lisa, tá certo? Olha na expressão, vem uma questão aí do Enem, do vestibular do SSA, para vocês fazerem a inferência no título desse filme para identificar o adjunto nominal. Então, tem o que aí? Um artigo, né? O sorriso de Mona Lisa. Então, ele pode vir também como forma de pronome adjetivo, locução adjetiva, e tem outros exemplos aqui também, ó. Pronome adjetivo, aqueles computadores estão quebrados, aqueles. Aí eu tenho que saber o campo dos pronomes. Quais são os tipos de pronomes, né?
pessoal do caso reto, pessoal do caso oblíquo, pronome de tratamento, pronome indefinido, tá certo? E a locução adjetiva, porque vem com a preposição mais o adjetivo, dando característica, qualificando aquele substantivo. Aí, resumindo isso tudo, ligados a um substantivo é adjunto adnominal. Quais são eles? Quem é ligado a esse adjunto adnominal? O numeral, o artigo, o pronome, o adjetivo e a locução adjetiva, que a gente viu nos outros slides, tá certo? Aí vem aí, ó, mais exemplos aqui, ó, do que é cada um aqui, ó, pronome, tá certo? Pronome também aparecendo. Predicativo do sujeito, que a gente já viu lá no outro início do slide, mas não custa nada estar repetindo, vai dar qualidade a esse sujeito aqui, ó. A menina parecia uma bonequinha, aí, ó, predicativo. Quem parecia uma bonequinha? A menina. O retrato ficava preso num cartão duro, predicativo, preso, dando qualidade ao sujeito. E o do objeto, professora? Porque a senhora está insistindo nessa revisão? Porque alguns gramáticos, eles trazem com bastante ênfase essa questão do predicativo do objeto, que é um pouco esquecido. O aluno aprende muito no regular apenas o predicativo do sujeito, tá certo? Então, ó, vem aí esse predicativo do objeto, dando qualidade a esse objeto, não é? Chamei João de covarde, ó. O que foi que eu chamei? Ele de covarde. Aí vem aqui todas as particularidades dos verbos transitivos, diretos e indiretos, o objeto, tudo que a gente já estudou na aula passada. Predicativo do objeto ou adjunto adnominal? Olha aí os termos sintáticos, né? Questionando aí para vocês tirarem as dúvidas. Ó, encontrei o livro rasgado. Atributo novo, predicativo do objeto, ó, concordando com o livro. O livro de português, ó, de português, vem uma locução aí adjetiva, porque está caracterizando que livro é esse, tá certo? Estava sobre a mesa, adjunto adnominal. E o adjunto adverbial, professora, que aparece lá nas orações subordinadas adverbiais, eles vão modificar aí esse sentido, tá certo? De quê? Indicando circunstâncias. Circunstâncias de quê? De tempo, de modo, de ação, de negação. Ó, eles se respeitam muito, tá certo? Eles se respeitam muito. Muito é um advérbio de intensidade, tá certo? Ó, a questão do muito aqui em todas essas orações, trazendo aí, enfatizando a intensidade desse advérbio como modificador. E o vocativo, professora? O vocativo é aquele termo que chama, que apela, tá certo? É como se você... Aqui diz assim, ó, a imagem retrata, cala a boca, Galvão. Quer dizer, tá chamando a atenção. Esse termo aí, vocativo, né? Tá dando aí essa apelação. Calma, gente. Traz aqui essa imagem, né? Calma, gente, para todo mundo ficar parado. Venha cá, menino. Certo? É outro vocativo, tá certo? Ó mar salgado, quer dizer, outro vocativo, chamando a atenção aí. Aí vem aqui, ó, tá certo? Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado, quer dizer, minha bela Marília, tá fazendo aí essa ênfase aí, né? Trazendo aí, quem é essa Marília? Marília de Disseu, tá certo? E o aposto, professora, para finalizar, os termos sintáticos, a gente sempre vem com aposto e vocativo no final, tá certo? Vocativo é aquele termo que chama, aquele termo que faz uma apelação, tá certo? E o aposto, professora, é aquele termo que explica, enumera, especifica e que vem com uma particularidade. Que particularidade é essa? Vem aí com... o travessão, a vírgula, os dois pontos. E o aposto vai aparecer nas orações subordinadas, não é? Substantiva, apositiva, que a gente já viu na aula passada, tá certo? Então, ele vem aí trazendo, não é? Essa especificidade. E aqui, ó, a morte, angústia de quem vive a solidão. Fim de quem ama, ó, fim de quem ama. Angústia de quem vive a solidão, explicando aí o que é essa morte,
tá certo? Isso é aposto. Aí vem aqui cada tipo de aposto, ó. O aposto explicativo, especificador e o aposto enumerador, tá certo? O explicativo, ele traz aqui explicando quem é o termo. Quando ele diz assim, ó, Terra Vermelha, romance de Domingos Pellegrini, conta a história da colonização de Londrina. Quer dizer, quem é Terra Vermelha? É um romance, está explicando aqui. E perceba que esse aposto explicativo ele está entre vírgulas, porque ele vai explicar o termo, tá certo? O aposto especificador, ele traz uma característica um pouco diferenciada, porque ele individualiza o ser, ele especifica esse ser. E traz aqui assim, ó, o professor José mora na Rua Santarém, na cidade de Londrina. Tá vendo? Na Rua Santarém. Sim, essa rua pode ser de qualquer cidade, só que esse aposto especificador, ele está dizendo que é aquela cidade em particular. Que cidade, professora? Londrina, tá certo? E o aposto enumerador é aquele que vai enumerando as situações. É como a gente vai ao supermercado e vai fazer uma lista de compras. Então, eu vou comprar o quê? Aí eu vou fazendo, enumerando, tá certo? Aqueles objetos que eu vou comprar, aquelas coisas que eu vou comprar. Isso é o aposto enumerador. E o aposto resumidor, professora? É aquele que resume em poucas palavras, tá certo? O que quer dizer o contexto da oração. Olha o exemplo que aqui traz. Alunos, professores, funcionários. Ninguém deixou de lhe dar os parabéns. Ó, ninguém, a palavra ninguém aí, na função morfológica, ele é o quê? Ninguém. Ele é um pronome, não é verdade? Um pronome indefinido. Só que aqui, trazendo para o campo da sintaxe, ele é o quê? Ele é um aposto resumidor, tá certo? Então, trazendo um pouco mais de vocativo, que foi aquilo que a gente já viu, não é? Que traz um chamamento, que chama, que apela, ó, o exemplo que eu dei aí de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, fazendo referência, não é? A esse mar, não é? Fernando Pessoa gosta muito, não é, desse tipo de poema. E para finalizar, eu peço a vocês que vocês produzam um mapa mental, tá certo? Que vocês tenham bom estudo em casa, que vocês aí fiquem, para sanar as dúvidas de vocês, que vocês vão lá na nossa sala virtual e questionem, perguntem, que eu vou disponibilizar fichas aí com listas de exercícios, tá certo? Beijos, até a próxima aula e sucesso. Beijos!